capítulo 4 da carta de Tiago e versículo de número 8. Diz assim no texto: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. A nossa mensagem dessa noite, ela se prende à primeira parte do versículo, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó meu Deus, nós buscamos a Tua face em oração, lhe pedindo, ó meu Deus, em nome de Jesus, que venhas falar conosco, porque estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui, ó meu Deus, neste momento, clamando a Ti, Senhor, que venhas falar a cada um de nós, transformando as nossas vidas e nos fazendo, Senhor, cada vez mais e mais melhores. Melhores cristãos, melhores pais, melhores filhos, melhores esposos ou esposas, melhores amigos, melhores profissionais. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco, e que a Tua palavra se cumpra em nossa vida, onde diz que o Teu Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que sejamos então, ó meu Deus, nessa noite, convencidos, para que a Tua glória resplandeça em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. Graças te damos, Senhor. Bom, como eu disse a princípio, a nossa mensagem dessa noite, ela se apega principalmente ao texto: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Nessa noite nós iremos falar sobre algumas maneiras pelas quais nós podemos nos achegar a Deus. Maneiras que são adequadas. Por quê? Porque infelizmente, nós querendo ou não, existem pessoas que querem se achegar a Deus ou querem se aproximar de Deus, mas elas querem fazer isso segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios preceitos, não querendo se sujeitar à vontade de Deus. Muito pelo contrário, querem que Deus se sujeite à vontade deles. Eles não querem se aproximar de Deus conforme as regras que Deus coloca para o homem, mas elas querem, na verdade, que Deus então venha se adequar às regras que estas pessoas criaram para Deus. Mas quem é o homem para que possa ficar impondo regras para Deus? Não há nada nem embaixo na terra e nem lá nos céus que não estejam debaixo da autoridade de Deus. Se não há nada e nem ninguém que não esteja embaixo da autoridade de Deus, então não venhamos nós querer impor condições para Deus. Eu fico às vezes até assustado quando eu vejo em alguns programas de rádio, alguns programas evangélicos de rádio, onde o locutor, ele quer levar Deus fazer as coisas na marra, porque Deus tem que fazer, porque o indivíduo rodeou de helicóptero em cima do Corcovado, lá no Rio de Janeiro, e lá ele orou por um óleo qualquer, e então Deus terá que fazer aquilo que Ele vai determinar quando Ele estiver orando. Não é assim que a coisa acontece. Deus jamais Ele vai permitir que o homem se achegue nele através da arrogância, através do egoísmo, de forma alguma. Deus, Ele não nos recebe desta forma. Nessa noite nós vamos falar especificamente sobre 3 formas adequadas, ou 3 maneiras
ou 3 atitudes adequadas pelos quais nós devemos nos aproximar de Deus. É claro, é lógico que existem várias outras formas que nós podemos também, mas estas 3 são as mais importantes que nós devemos seguir. A primeira delas é: temos que nos achegar a Deus com um coração humilde e quebrantado. Como eu disse ainda agora, Deus ele não vai atender alguém por causa da arrogância com que ele está chegando diante de Deus. Não adianta você querer bater o pé, querer fazer de Deus o seu servo, o seu escravo, porque Deus não é teu servo e não é teu escravo. Muito pelo contrário, nós é que somos servos dele. Se há alguém que precisa obedecer, somos nós, não ele. Ele precisa ser reverenciado, ele precisa ser respeitado devido à autoridade que ele tem. Então, para nós nos achegarmos a Deus, temos que nos achegar com humildade e um coração quebrantado. A palavra dele, a palavra de Deus, no Salmo de número 51, em versículo 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Este salmo, ou este versículo, está dizendo que não há sacrifício maior para Deus do que um coração quebrantado. Não adianta pessoas fazerem, que nem nas religiões aí afora, enfiar espetos em seu corpo. Não adianta de nada a pessoa pegar e andar quilômetros de joelho no chão. Não adianta nada a pessoa fazer qualquer tipo de sacrifício físico, porque se ele não tiver o coração quebrantado, é sacrifício de tolo. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E diz mais: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza uma pessoa de coração quebrantado. Não, jamais. Deus ele nos vê. E ele só não vai atender a oração de um homem com o coração quebrantado se essa oração for no sentido contrário aos planos de Deus. Quer ver um exemplo? Vejam Jesus pendurado na cruz. E ele, no momento de sofrimento, de tamanha agonia que ele passa, ele grita em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Ouve-se um silêncio no céu. Ouve-se um silêncio. Não há uma resposta de Deus. Podemos observar até momentos antes, na noite anterior, onde Jesus está no Getsemane, e ele orando, ele fala com o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se este cálice que você está querendo que Deus tire da sua vida for no sentido contrário aos planos que Ele tem para a sua vida, essa oração Ele não vai atender. Mas se você está com o coração quebrantado e chora por uma causa, Deus irá ouvir e irá atender o seu pedido. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Diz mais ainda: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Diz o Salmo 34, verso 18. Observe bem: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quer se achegar a Deus? Quer ter Deus próximo a você?
você serve a Ele e não Ele a você. O nosso Deus não é um Deus como as pessoas pensam por aí. Existem pessoas que chegam na igreja e começam a orar como se Deus fosse o gênio da lâmpada e a pessoa fosse o Aladim. Ele encontrou a lâmpada, então ele vai: eu quero, eu exijo, tem que ser. Você não exige nada de Deus. Deus não tem que fazer nada por você. Deixe de ser arrogante e tenha um coração quebrantado e contrito diante de Deus, que aí sim Ele vai ouvir a sua oração. Aí sim Ele vai atender. Quer ver um exemplo muito bem claro? Salomão buscou a Deus. Saul buscou a Deus, pedindo respostas, mas Deus não o atendeu, porque ele não tinha um coração quebrantado e contrito. Ele não foi humilde, muito pelo contrário, ele foi rebelde contra Deus. E então ele lançava a mão no Urim Tumim e lançava a sorte, e não adiantava, porque Deus não falava com ele. Por quê? Por causa de sua arrogância. Ele se afastou dos caminhos de Deus. Contrário ao seu sucessor, Davi, que tendo entrado em pecado se arrependeu e clamou a Deus com coração quebrantado e humilde, e foi atendido por Deus, ao ponto de Deus permitir que acerca dele fosse escrito: Davi, o homem segundo o coração de Deus. Uma segunda forma com que nós devemos fazer para chegarmos a Deus é buscarmos a Ele com um sentimento de urgência. É com sentimento de urgência. Não vá deixando para trás, não vá deixando de lado, de forma alguma. O apóstolo Paulo, ele nos diz que nós devemos apresentar todas as nossas ansiedades a Deus. Devemos chegar e apresentar tudo a Ele, e não ficarmos, como diz por aí, empurrando o problema com a barriga, deixando somente para buscar a Deus somente quando não encontramos mais recurso algum. Não! O nosso Deus é o nosso Senhor. A Ele pertence todas as coisas, inclusive a nossa vida. E se a nossa vida pertence a Ele, os nossos problemas também. Então nós temos que buscar a Deus com urgência e não deixando de lado. Está necessitado de alguma coisa? Peça a Deus. Mas peça de imediato, não espere para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais e o problema pode ter aumentado ainda muito mais. As consequências podem ser sérias e talvez não dê mais tempo de se consertar os problemas. Busque a Deus com urgência. Subiu o problema ao seu coração? Fale com Ele. Fale com Ele. Ele te ouve. Ele te ouve. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo contrito de espírito. Se você se achega diante de Deus dessa forma, com certeza Ele irá atender. Mas tem que ser com urgência. Não espere demais. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão rodeando sobre a terra, buscando em quem se mostrar forte. Sabe o que isso significa? Ele está com seus olhos sobre a terra, olhando para cada um de nós, procurando em nós a oportunidade para poder se mostrar forte em nossas vidas. Como? Atendendo a sua oração, atendendo a minha oração, suprindo a sua necessidade e a minha necessidade. Mas entenda que Deus, antes de vir te atender a sua necessidade, Ele espera que você o busque, não como sendo o último recurso, mas como sendo o único recurso. Não o último,
Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, não é amanhã. O Senhor está querendo atender a sua necessidade. Não deixe para amanhã, é agora. A terceira forma, e tão importante quanto as outras, reconhecendo que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. É um absurdo nós observarmos hoje a humanidade. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem adorar a Deus e a Jesus também, mas preferem pedir para Maria do que pedir para Jesus. Se a palavra de Deus nos diz que não há outro, diz a palavra, diz assim, olha, porque há um só Deus, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso está registrado na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Ei, se então só há um mediador, por que então ficar buscando outras vias para ter esse encontro, essa conversa com Deus? Não adianta pedir para Maria, para José, para Pedro, para Joaquim, não adianta. E o pior não é isso, o pior é que não existe só idólatras fora da igreja evangélica, não, existe também idólatras dentro da igreja evangélica. Verdade. Existe crente que quando se está em uma campanha de oração, onde se existe 2, 3 pessoas que estejam orando e ungindo os membros da igreja, e se um deles não é o pastor da igreja, a pessoa faz questão de esperar a fila chegar, a oportunidade de esperar ser ungido pelo pastor, não pode ser um monte-obreiro. Isso é idolatria. Não é o pastor que vai fazer um milagre na vida de ninguém. O pastor pode até ser usado como via de milagres, mas o milagre vem por intermédio de Jesus Cristo. É Ele quem faz o milagre. É Ele. Jesus diz assim, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Nós precisamos reconhecer, o homem precisa reconhecer que Jesus é o único caminho. Precisa reconhecer que não há outro. Só quem pode levar o homem a Deus é Jesus. Não há outro. Existem pessoas até sinceras. Existem pessoas humildes. Existem pessoas que buscam a Deus com urgência, mas buscam a Deus por outro intermédio que não é Jesus. E aí ela fica frustrada porque Deus não o atende. E não vai atender. Não vai atender. Porque Jesus é o único caminho. Há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens. As formas, as maneiras mais adequadas de chegar a Deus são essas 3. Com o coração humilde e quebrantado, sentindo com um sentimento de urgência e reconhecendo que somente o Senhor Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Há também outras maneiras ou atitudes bastante adequadas para se achegar a Deus, mas essas 3, a humildade, a urgência e a fé exclusiva em Cristo, são as mais importantes. E como disse Tiago, no texto que nós lemos, achega-te a Deus e Ele se chegará a você. Amém? Não queira sujeitar Deus à sua vontade, mas sujeite-se você à vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.